aquele é o Instagram. Você fica, olha o seu. Ao vivo, e ali você tá gravando pro YouTube. Já estamos ao vivo já. Ah, já. Então tem que esperar o pessoal chegando, né? Tem pessoas chegando já. Já. Eu vou te liberar esse daqui, só pra você acompanhar no início. Quem já tá chegando, entrando, né? você dando oi. Obrigada, Gui. Gente, boa noite. Tô acompanhando aqui quem tá chegando. Jéssica. Ah, Jéssica tá sempre me guiando. Ah, tô falando baixo? Não pergunta se tá... Ah, gente, vocês estão me ouvindo bem? Ah, esqueci, tem que olhar pra cá. Jéssica, confirma aí se tá me ouvindo bem. Ana Paula, Flávia, vê aí se tá me ouvindo bem. Só pra gente começar. Elisângela, então tá ok, né? Jéssica, tá ok, né? Então tá. Hoje eu não vou conseguir ficar acompanhando aqui quem tá entrando. Então, assim, desde já eu já agradeço a presença de todo mundo, porque vocês realmente, né, estão tirando uma noite de terça-feira, né, pra estar aqui, pra estar trocando essa experiência aqui comigo, pra estar conhecendo, às vezes, uma área que talvez você não conheça ou que você queira aperfeiçoar. Então, eu já agradeço aí a presença de vocês e o carinho e a atenção. Não vou conseguir mesmo ficar vendo quem está entrando. Então, já sejam todos bem-vindos. A Bárbara já falou que tá tudo ok. Então, sejam todos bem-vindos que a gente vai começar, tá bom? Né, que não vou conseguir olhar, não. Você, né? Não dá. Não, ótimo. Porque eu não consigo, senão eu fico prestando atenção aqui e eu não consigo acompanhar vocês. Gente, então vamos lá. Então, boa noite oficialmente. Para quem ainda não me conhece, né, que às vezes recebeu o convite aí do aulão através do Facebook, ou do Instagram, ou de alguma mensagem, algum grupo no WhatsApp, eu vou me apresentar rapidamente. Só para liberar aqui, peraí. Tá liberando no YouTube? Aham. Não, no Facebook? Só É para no dar uma boa Face? noite de novo, para dar uma noite para É todo no mundo, Face? né? Não, é direto aqui na gravação. Ah, tá, sim. Peraí, que eu vou liberar aqui para você. Tá, para dar boa noite para todo mundo junto. Peraí, gente, só um minuto. Agora todo mundo junto. Beleza, certinho. agora tá tudo junto. Então vamos de novo. Oficialmente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ellen Lage, assistente social. Muitas pessoas foram convidadas ou pelo Instagram, Facebook profissional, grupos de WhatsApp e contatos, né, do dia a dia e de colegas da profissão. Eu vou estar falando aqui hoje para vocês, a gente programou 2 encontros, tá? É a aula de hoje, terça-feira, e a aula de quinta-feira. A gente vai trabalhar um tema que é do assistente social na área da saúde. Eu vou falar para vocês por que eu trago essa contribuição para vocês, né, do assistente social na área da saúde. Eu estou nessa área há 22 anos, então eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora em 98, e aí de 98 até o ano de 2000, eu fiz parte da primeira turma de residência em serviço social e saúde coletiva a nível federal, porque anteriormente só tinha na UERJ, no estado, então a nível federal a nossa foi a primeira turma. Éramos eu e mais 3 colegas assistentes sociais, a Márcia, a Cristiane e a Letícia, minha amiga querida que inclusive faleceu. De lá para cá eu trabalhei 2 anos no Hospital Universitário, né, da Universidade de Juiz de Fora, do Hospital da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vim para Belo Horizonte, trabalhei 9 anos no IPSENG, que é um hospital também, né, do governo do estado, dos funcionários do estado. Trabalhei no Hospital Sara Kubitschek em Brasília, trabalhei na Prefeitura de Belo Horizonte, fiz a especialização em saúde pública. Então, assim, todo esse conteúdo, né, toda essa prática profissional que eu vou estar trazendo para vocês aqui, tá? E aí, eu delimitei saúde, porque eu tô nela, e eu delimitei também 2 temas específicos, que idosos e crianças e adolescentes. Por quê?
nos nossos grupos do WhatsApp, né, que a gente coloca o conteúdo ali diariamente, sempre tem essas perguntas, né? Então, sejam profissionais já formados que às vezes não estavam na área da saúde e desejam entrar, ou também acadêmicos, né, estudantes de serviço social que querem conhecer um pouquinho mais da profissão, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Aí, no cantinho à direita, tem um aviãozinho. Então, assim, se você achar interessante encaminhar essa aula para algum colega, alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, encaminha aí o linkzinho, aí o aviãozinho para compartilhar com alguém, tá bom? O Gui sempre me lembra aqui de vocês mandarem perguntas, comentários. Eu tô sem o celular aqui para acompanhar, porque eu vou estar atenta aqui, mas o Guilherme vai me ajudando, tá? Então, se quiserem mandar perguntas, comentários, a gente tá aqui pra gente interagir, tá? Vamos lá, então. Então, gente, lembrando também, nós combinamos o horário de 7h30 até as 9, 9, né, Gui? 7h30 às 9, e aí, em um determinado momento, a live cai, porque a live do Instagram é 1 hora só. Aí, antes dela cair um pouquinho, eu vou avisar, o Guilherme vai me avisar, eu aviso vocês, a gente sai da live e entra de novo, tá? Porque não vai encerrar de qualquer jeito, não. É 1 hora e pouquinho de aula, tá bom? Vamos lá, então. Então, gente, atuação do assistente social na área da saúde. Os níveis de atenção da saúde, né? Nós já sabemos que é atenção primária, secundária e terciária, vou estar explicando ali mais pra frente. Hoje eu vou falar, então, da atuação do assistente social na área hospitalar, na atenção primária, né? Que são centros de saúde, e o atendimento a idosos. Já na quinta, a gente vai trabalhar criança e adolescente, tá? Aí, a dica do Gui, eu já até me antecipei aqui, né? Envie dicas, suas dúvidas, sugestões aí no chat. Compartilhar essa live com alguém e, se possível, gente, tem um bloquinho aí de anotação, porque se ficar alguma dúvida, alguma questão, a gente vai esclarecendo no decorrer da live, tá? Vamos lá. Então, por que falar sobre esse tema? Nós sabemos que na área do serviço social, a área da saúde e da assistência são as áreas que mais empregam assistentes sociais. Então, assim, a gente tem que realmente estar atento, né, a esse movimento aí da sociedade e estar atento mesmo ao mercado de trabalho. Então, assistência e saúde realmente são os maiores empregadores, né? Na área da saúde, em especial, não só através do serviço público, mas também, né, das empresas privadas, dos hospitais privados. Então, por isso que a gente achou muito interessante colocar esse tema e também pela demanda que eu falei para vocês, que corriqueiramente estão lá nos grupos e eu achei interessante compartilhar, tá? Vamos lá. Então, gente, para a gente entrar nesse contexto da política de saúde, é importante a gente citar alguns referenciais aqui. Só lembrando que em maio nós fizemos a Semana do Assistente Social na Prática. E aí, o que acontece? Lá ficaram 3 aulas gravadas. Eu falei tudo sobre a história do serviço social no Brasil. Falei tudo assim, né? Tudo que era possível. Eu falei sobre a história do serviço social no Brasil, falei da política de assistência social e falei da política de saúde. Então, assim, são vídeos bem completos, né? São vídeos de 1 hora, mais ou menos 1 hora. São vídeos completos. Então, não deixem de acompanhar lá no YouTube, tá? Esses vídeos, porque aí vai complementar muito aqui. Porque naquela época, em maio, na Semana do Assistente Social, nós fizemos os vídeos com a parte mais teórica. E assim, como foram 3 encontros, a gente não teve condição de especificar bastante como que é a prática mesmo, né? A gente citou e tal, e hoje eu vou estar falando mais um pouco da prática, tá? Então vamos lá, gente. Referencial teórico. Qualquer local, qualquer instituição que você for atuar, pública, privada, nível municipal, federal, estadual, atenção primária, secundária, terciária, qualquer instituição que você for atuar. Eu falo que é o livro de bolso nosso, né? É o Código de Ética da Profissão. Então, assim, tá com dúvida, né, de alguma questão ética mesmo, ou até alguma questão de competência, de direitos, de deveres, antes de elaborar qualquer atividade, qualquer projeto de ação numa instituição, eu falo que o Código de Ética é a nossa referência primária e é realmente, tá?
Para a gente entender a política de saúde, né, que foi instalada e através da legislação que eu vou falar para frente, a gente tem que entender então da Constituição de 88. Super necessário, cai concursos, né? Concursos da nossa área cai, tanto os da nossa área de serviço social para a área da saúde, como assistente social judiciário, qualquer outra área. Então, a Constituição de 88 a gente tem que entender, tem que ler, tem que entender esse movimento, né? O movimento social que deu origem à Constituição. Por quê? Isso tudo, gente, a Constituição de 88, ela preconizou questões referentes à questão da saúde que foram demandadas desde a reforma sanitária, desde o movimento de reforma sanitária. Para quem estudou aí o movimento de reforma sanitária, então eram profissionais da saúde, movimentos sociais, foi a sociedade reivindicando melhoria na condição de saúde da população brasileira, tá? E aí, esse movimento, então, ele tinha vários objetivos, vários projetos de execução, e a partir, então, da Constituição de 88 e do movimento de reforma sanitária, né, que realmente a sociedade estava se desenvolvendo muito, né, com a questão da industrialização e tudo, e a questão social começou a surgir também, né, a questão social, inclusive, que é o nosso maior objeto de trabalho do serviço social, são as expressões da questão social, né, como dizia Yamamoto, e aí essas questões começaram a aparecer na área da saúde, então demandou, né, a sociedade, os profissionais de saúde, os usuários, demandaram uma grande melhoria nos serviços de saúde. Tem perguntinha aí? Ellen, tem algumas pessoas perguntando se os slides vão ficar disponíveis depois. Os slides. Os slides? Sim, no grupo, tá? A gente vai disponibilizar o slide no grupo, tá? Quem tá aí no grupo, né? Depois, quem não está no grupo, me dá um oi aí no WhatsApp ou entra no link, né? Tá no link da bio aí. O Guilherme que me lembra dessas tecnologias aí. Então, tá no link da bio o grupo para entrar lá para ter acesso ao material, tá? E aí, gente, movimento de reforma sanitária, aí com isso consolidou o quê? A Lei 8.080. A Lei 8.080, então, ela vai falar do que é o direito à saúde, os princípios, as diretrizes, todos os conceitos lá, universalidade, participação popular, integralidade das ações. Isso eu não vou falar aqui agora, gente, porque já foi falado na outra aula, em maio, também no curso, né, quem tá na plataforma aí do curso a gente tem um curso online, na plataforma do curso online tem tudo isso, então não vou citar aqui agora não, pra gente partir logo para a prática. E a Lei 8.192, que é a lei sobre a participação popular. Então, quando a gente entra num serviço, vamos citar já direto de saúde, isso aqui tem que ser um norte pra gente, tá? Então, assim, tem que estudar, tem que ler, tem que saber mesmo, porque é um norte das nossas atuações futuras, tá? Olha só, de referencial, só um minutinho, por que falar? Ah, tá. É porque de referencial teórico também ainda dentro da área da saúde, voltado para o idoso, que é o nosso foco aqui hoje, a gente não pode deixar, o nosso foco de hoje e de quinta, né? A gente não pode deixar de ler, estudar, entender, compreender. Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a tipificação dos serviços socioassistenciais, o que é oferecido na política de assistência. Então, isso aqui a gente tem que saber, porque a nossa atuação na saúde, ela é uma atuação integral, né, e intersetorial. Então, você tem que ter uma interface muito grande com a política de assistência social. Então, é necessário você conhecer a tipificação dos serviços socioassistenciais. Os parâmetros para a atuação do assistente social na área da saúde, tem um livrinho, né, do Cefes, falando dos parâmetros da atuação do assistente social na área da saúde. Nos nossos grupos do WhatsApp, a gente compartilha esse PDF, tá? Então, quem tiver aí, interessado, a gente pode compartilhar de novo, tá? Assim, uma base teórica que a gente tem que ter na hora de executar um projeto de atuação, fazer um plano de atuação para a área da saúde onde você está. Primeira coisa, gente, fazer uma análise da instituição, né? Então, chegou na instituição com aquele conteúdo todo anterior que eu já te falei anteriormente aqui,
E aí você vai fazer uma análise da instituição. Que instituição que é essa? Se ela é pública, se ela é privada? Qual que é o objetivo dela? Qual que é a missão da instituição? A gente tem que entender que instituição que é essa. Por quê? A gente entendendo que instituição que é, a gente vai identificar as relações de força, né, que estão ali presentes naquela relação ali entre a instituição, o usuário, entre os profissionais. Então, a gente percebe que há um projeto em disputa, né? Sempre há um projeto em disputa, a gente sabe que neutralidade não existe. E aí, a gente tem que ter muita clareza do nosso projeto ético, político do assistente social, né, que não tem nada a ver de neutralidade. E aí a gente tem que ter muita clareza desse projeto ético, político, profissional do assistente social para definir a nossa linha de atuação. Aqui eu falo a área da saúde, mas em todas as áreas, né? Em todas as áreas das políticas públicas. O foco nosso aqui é saúde. Ainda em referencial teórico, o que a gente usa muito na saúde, né? Então nós usamos na saúde, a gente, não fica feio, né, gente? Nós usamos muito na saúde a metodologia construtivista. Então, quando a gente faz as atividades na saúde, a gente não faz esquema aulinha, né? Então, assim, é aquela metodologia que você vai construir o saber junto com o usuário mesmo. Mais pra frente eu vou dar os exemplos aqui dos grupos que a gente desenvolve. Então, assim, não são aulas, são trocas, são construções coletivas de profissionais, de usuários, dos usuários entre eles, tá? Então, assim, se pensar qual o referencial teórico que eu uso, então, as metodologias construtivistas, tá? As metodologias ativas também, né? Antigamente a gente falava mais que metodologias construtivistas, hoje tá o termo agora atual é mais metodologias ativas. Que é isso também, na hora que você vai levar uma discussão num grupo, ou na hora que você vai trabalhar até individualmente mesmo com o usuário, você vai trazendo algumas questões que o levem a refletir sobre a demanda dele, e aí a gente vai construindo um saber junto com ele, tá? A gente não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo para atuação profissional do serviço social, é uma construção mesmo, passo a passo. A metodologia de trabalho em grupo, então assim, é muito importante que dentro da saúde o assistente social tenha essa visão crítica, esse comprometimento de trabalhar em grupo. Porque, gente, o conceito de saúde, que está previsto lá na Constituição de 88, que está previsto na Lei 8.080, é um conceito amplo de saúde, né? Então, a saúde ela tem a ver com os aspectos psicológicos, sociais, econômicos, políticos, cultura, lazer, moradia. É um conceito amplo de saúde. Então, a gente tem que, como é muito amplo, não dá para você abordar o usuário só naquela especificidade daquela demanda que ele veio com uma demanda individual. Porque às vezes a demanda dele está ali individualizada, mas na hora que você vai aprofundar a discussão, é uma demanda mais coletiva, ou é uma demanda coletiva com relação à família dele, o núcleo familiar, a família ampliada, a comunidade, o bairro, né, assim, a comunidade. Então, assim, a metodologia de trabalho em grupo, ela é muito rica, porque a gente tem isso, né, na faculdade a gente tem isso, e aí o conhecimento, ele é compartilhado e a possibilidade de criação de alternativas é muito maior, né, do que você somente com aquele seu usuário ali. Então, na saúde, a importância da metodologia de trabalho em grupos. E outra coisa, os assistentes sociais, por terem essa formação, né, de trabalhar em grupo, nós somos muito demandados para isso. E aí o que acontece? Às vezes nós encontramos profissionais que às vezes não têm essa prática de grupo, né? O médico mesmo às vezes não tem a prática de grupo, outras categorias profissionais, né, que foram formados normalmente para atender o indivíduo, não a coletividade. Então, assim, a gente tem uma contribuição muito importante numa instituição, porque a gente vai articular esse saber e levar as práticas grupais como uma alternativa muito possível e muito rica de construção desse atendimento junto a esse usuário, tá? Construção que a gente fala desse projeto terapêutico, né? O que vai ser oferecido para aquele usuário? Aquele usuário tem uma demanda coletiva, então o que a gente vai oferecer para aquele território, para aquela comunidade, para aquela família, tá? Então a gente tem que pensar de uma forma mais coletiva. Participação popular e movimentos sociais é um tema que a gente tem que dominar, tem que saber.
Por quê, gente? Nós somos os profissionais que lidamos com a inclusão, com a inserção, com a democratização da informação. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que esses usuários que a gente atende ali no dia a dia, eles tenham voz, né? Então, assim, que a gente fala que eles têm que ser interlocutores válidos. Eles têm que falar e alguém tem que ouvir. E nós, normalmente, somos a mediação nesse espaço institucional, onde a gente escuta o usuário, leva para a instituição, elabora, né, a proposta de atuação, elabora a política pública, na verdade. Quantos de nós aqui temos condição de elaborar, né, qual que vai ser a linha de atuação da instituição que você está? Muitos de nós aqui temos, né? Porque às vezes a instituição vem já com uma diretriz, né, uma missão e tudo, mas a instituição não sabe o que nós podemos oferecer. Então a gente tem que estar com esse conteúdo ali em dia, para na hora que a gente tiver a oportunidade, ou a gente criar a oportunidade, tá? Muitas vezes os contratantes, ou a gestão, não sabe de que você é capaz, né? Não conhece a sua profissão. Ainda está vinculada àquela visão muito do assistencialismo. Então, assim, a gente tem que mostrar o que a gente é capaz, nosso potencial aí criativo. E a interdisciplinaridade e a intersetorialidade. Isso aqui, gente, é igual eu falei, né? Que o conceito de saúde é amplo. Não tem como trabalhar sem essas duas questões aqui em todas as áreas da saúde. Seja atenção primária, secundária, terciária, que eu vou explicar para frente o que é, para quem não sabe. Então, assim, as disciplinas são diversas, né? O serviço social, ele não tem uma teoria própria. Nós, do serviço social, assistentes sociais, a gente utiliza o viés da sociologia, da política, da economia, da estatística, da psicologia. A gente utiliza, né, esse cabedal aí de conteúdos, né, de disciplinas, e a gente constrói o nosso trabalho em cima disso. E também ações intersetoriais. Se a gente entende que a saúde é um todo, não dá pra gente pensar numa ação da saúde só ali fechadinho, naquele núcleo duro ali. A gente tem que ampliar. Tem alguma pergunta aí, Gui? Porque Letícia perguntando, só para reforçar, como é que faz quando tá no grupo? Sim. Você posta o material de PowerPoint? No grupo, o grupo ele é do WhatsApp, né? Então eu vou até falar meu WhatsApp aqui, mas depois a gente digita aí para vocês verem. O WhatsApp é 031, né? Porque meu DDD é aqui de Belo Horizonte, 992410412, tá? Esse é meu WhatsApp. Aí me dá um oi lá. Mas e a bio também? Isso. O Gui sempre me lembra, gente. Tecnologia. Lá no linkzinho do Instagram, lá em cima, tem um link, no link da bio tem lá o meu WhatsApp lá em cima. Só você clicar lá em cima você vai entrar. Já vai fazer contato direto comigo no WhatsApp, tá? E aí só me fala, eu gosto que me fala o nome e qual cidade que é, pra eu ter uma noção, né? Lógico, conversar com a pessoa pelo nome e saber de onde ela é. Hoje nós temos 5 grupos de assistentes sociais. Nesses 5 grupos, então, são mais de 1.000 assistentes sociais. E a gente distribui conteúdo ali diariamente, tá? É bem bacana. Tem umas regrinhas, né? A gente evita muita falação, figurinha, porque aí não cabe, né? Ali é questão profissional mesmo, tá? Então, voltando aqui. Então, essa questão da interdisciplinaridade e da intersetorialidade é outra referência que a gente tem que ter e não dá para trabalhar sem, tá? Vamos lá. Níveis de atenção, então. Gente, atenção primária, secundária e terciária. Na saúde, então, nós temos atenção primária, que são centros de saúde, né? Então, centros, antigamente falava posto de saúde, né? A gente fala hoje centros de saúde. Então, nos centros de saúde, onde estão estabelecidos, né, as equipes do Programa de Saúde da Família, os agentes comunitários, né? Então, tem o médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo. A equipe do NASF, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, também faz parte dessa atenção primária, né, que são os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais também. Então, assim, me desculpe se eu esqueci de alguém. Então, assim, na atenção primária, a atenção primária é a porta de entrada do serviço, tá? Na área da saúde. Então, a maioria que entra pela atenção primária, que é o centro de saúde, tá? A não ser aqueles casos, né, das pessoas que estão
numa situação mais complicada, vai para uma UPA, que já é um atendimento secundário, né? Unidade de pronto atendimento é atendimento secundário, ou que vai direto para um hospital por causa de um agravamento, de um acidente, alguma coisa, mas o fluxo normal de atendimento na saúde é a atenção primária, tá? E aí, atenção secundária são os ambulatórios, então o paciente está lá, começou a fazer atendimento no centro de saúde, pressão alta, hipertenso, diabético, aquelas coisas todas. O que acontece? Aquele paciente é acompanhado pelo médico, em algum determinado momento vai ser necessário ele ser encaminhado, talvez, para um especialista, né? Um endocrinologista, um cardiologista, e aí ele vai para o ambulatório. No ambulatório é atenção secundária, e onde também o serviço social pode ter uma atuação importantíssima, vou falar para frente. E a atenção terciária, que são os hospitais, tá? Vamos lá. Falando aqui, vocês estão vendo que saem umas gotículas aqui, mas o Gui tá na distância correta e ele tá de máscara. Eu não tô de máscara por causa da aula, né? Mas ele tá de máscara. Gente, então, citando aqui, né, desse trabalho todo que pode ser desenvolvido tanto na atenção primária, secundária e terciária com relação aos idosos, a gente tem que lembrar o quê? As referências também, né, do nosso trabalho. Estatuto do Idoso é uma referência que a gente tem que ter na atuação profissional. Toda essa discussão dessas relações intergeracionais, então assim, isso é uma coisa que a gente atende todo dia na saúde, né? Então assim, aquele conflito de geração, porque hoje em dia as famílias são ampliadas, as famílias, é raro, né, aquela família pai, mãe, filho, as crianças são acompanhadas pelos avós, então tem muito esse conflito de geração. Tem alguém querendo falar aí, né, Gui? Beleza, nós temos duas perguntas. Deixa eu ver aqui. A primeira é da Samantha, perguntando se a aula vai ficar disponível no Instagram. Então, por 24 horas fica, né? Isso, automaticamente. Por 24 horas. Lá no IGTV. E a segunda é Elisa. Elisa perguntando assim, eu gostaria de saber se um conselho comunitário consegue, de alguma forma, articular com os centros de saúde e com os CRAS, principalmente nesse período de pandemia. Então, o conselho comunitário consegue articular com o CRAS e os conselhos de centros de saúde? Ô, gente, esse momento que a gente está vivendo, ele é único. Então, assim, a gente está com muita dificuldade dessa articulação comunitária, porque, inclusive, é orientação que não reúna mesmo, que não encontre. Então, é assim, por exemplo, lá teve centro de saúde aqui em Belo Horizonte que conseguiu fazer reunião online do Conselho Local de Saúde do Conselho Local de Saúde, que o Conselho Local de Saúde é paritário, né? Então tem profissional da saúde, usuário e servidores da saúde. Conseguiram fazer online, mas não são todas as comunidades que têm acesso, que têm, né, a internet, o WhatsApp, então nem todas as comunidades conseguiram. O nosso centro de saúde, por exemplo, não conseguiu fazer, né? Foi proposto dentro do grupo e não conseguiu fazer. Então, assim, nesse momento da pandemia, a gente está com muita dificuldade da questão da mobilização comunitária, né, da participação comunitária, porque as pessoas realmente estão mais isoladas, né, e inclusive a orientação, né, até porque o público que frequenta normalmente os conselhos locais de saúde, as associações comunitárias, o público não preferencialmente, mas normalmente é idoso, né, e aí o idoso a gente realmente tem que evitar que ele saia, né. Mas a gente sabe que tem muitas comunidades que estão mais trabalhando nesse momento agora. Também tem isso, né? E aí, talvez não tanto com a questão da profissionalização de algum profissional acompanhando e tudo, mas a gente vê aí as igrejas, as associações estão muito envolvidos com essa questão agora dessa vulnerabilidade que essas famílias estão passando, né? Mas agora, em época de pandemia, realmente é desafiador, viu? Trabalhar essa articulação aí. As reuniões estão suspensas, né? Reuniões, coletividade, aí está tudo suspenso. Dos grupos que eu vou falar hoje, a gente não, desde março que a gente não desenvolve, final de março, quando entrou a pandemia, tá? Vamos lá. Então, essa questão das relações intergeracionais, a gente tem que saber abordar esse tema. Porque, assim, quando você atende idoso, é um idoso, tem um conflito com a família, tem um conflito com o neto, e aí essa questão é importante, é uma das temáticas que eu trabalho muito no dia a dia da saúde, tá?
Conceito de família, a gente tem muita clareza disso. A gente sabe, né, que profissionalmente a gente tem que saber separar. Às vezes sua família é uma família nuclear lá, tem pai, mãe, filho. Às vezes, e você acredita naquilo, não tem problema, você pode acreditar naquilo. Mas você tem que respeitar, né, as outras formações aí familiares. E a gente sabe que às vezes a gente encontra profissionais com essa dificuldade, né, de lidar com algumas situações, né? Famílias homossexuais, com filhos. Então, a gente tem que entender dessas coisas, tá? Conceito de família. A rede socioassistencial. Então, o que tem na rede? Nós temos que conhecer o que tem na rede. Por quê? Nós vamos encaminhar, né? Os idosos, a gente vai articular. Então, tem que chegar no território, você tem que conhecer realmente seu território, né? E o conhecer é conhecer. Eu gosto muito do físico, de ir lá no local e conhecer. Então, por exemplo, eu trabalho no secundário e no primário, né? No secundário é o CREAB, é o Centro de Reabilitação, tem o Superar, que é um programa para pessoa com deficiência. E aí eu encaminhava para o Superar e tudo, falei, gente, não estou à vontade, eu não fui lá ainda, eu quero conhecer, eu quero ver, eu quero pisar lá, saber qual é a sensação que o paciente chega ao entrar, então eu fui lá conhecer o Superar. Então é bacana, a gente encaminhar. A gente fala que também é um encaminhamento responsável, né? Você saber, é o deparo mesmo, saber para onde está indo, quem vai receber, né? Fazer contato telefônico, por e-mail, presencial, tá? Então, conhecer essa rede socioassistencial é muito bom. Bom, vai lá. Eu não vou ler os elogios, tá? Mas estão chegando muitos elogios aqui à aula, tá? Delícia, adoro. Agradeço de modo geral, porque senão vou ter que parar a aula cada minuto para ler um, então não precisa, né? Mas tem uma pergunta da Cristina que pede para explica mais um pouco intergeracionais. Então, essas relações, por exemplo, são as gerações, né? Então, assim, eu sou de uma geração, meu pai é outro, meu avô é outra, e aí, essas relações, gente, elas geram muito conflito, principalmente, idoso com adolescente, pais com os adolescentes, e aí isso é uma demanda constante na área, não só na área da saúde, né? Quem trabalha em área de escola também, na assistência, né? A equipe da assistência acompanha muito essa questão intergeracional. Então, assim, você tem que trabalhar valor, você tem que trabalhar a cultura, você tem que trabalhar a informação com o usuário, né? Porque ele tem que entender que esse conflito é em função do lugar que ele vive, do lugar que ele, da noção que ele tem de mundo, da visão que ele tem de mundo, né? E às vezes a visão do filho, do neto, do avô é diferente. E tá tudo bem, porque é isso, né? A gente cresce nessa diversidade mesmo. Mas isso, gente, gera muito conflito. A gente pode pensar na gente mesmo, né? Você acha que a gente não teve conflito com o pai, com uma visão do pai, um conflito com alguma visão de um filho adolescente? E isso gera muito conflito, né? Então, a saúde física e emocional dos idosos e dos adolescentes fica afetada em função disso. Teles mandou, boa noite, Ellen. Se possível, fala um pouco da atuação do assistente social na área da saúde mental, CAPS, C-A-P-S. Vamos lá. Uhum. Vou continuar aqui porque está na frente, tá? Que é a Cristina? A Ludmilla, né? Lá, Lud. Tá, rede socioassistencial. Ô, gente, é porque tem muita coisa, eu fico com medo de não dar tempo. Vamos lá. Então, dos idosos ainda, tá, Lud? Eu ainda vou chegar na saúde mental. Dos idosos ainda. Dos idosos, gente, é importante porque, assim, você vai pensar no assistente social na área da saúde, vai chegar o quê? A orientação de recurso, de dieta, de BPC, de se tem medicamento, se não tem, passe livre, se não tem. Não é só isso, né? Isso são obrigada, Gui. Isso são questões básicas que isso aí a gente é obrigado a saber, assim, né? Não tem que saber, né? De recursos da comunidade, de acesso a benefícios, isso tudo a gente tem que saber, né? E eu falo assim, a gente tem que saber, eu, por exemplo, quando eu não sei, eu me organizo para saber, procuro informação. Ainda mais hoje, está mudando tudo, muita coisa, lei, legislação, BPC está mudando, tudo mudando. Então, assim, a gente não sabe, a gente procura saber, né? Mas essas questões aqui, elas têm que ser discutidas por quê? Muitas vezes, o que está pegando ali naquela família, o que está dificultando o processo de saúde e doença daquele idoso, no caso que a gente está citando idoso aqui, são essas questões. Por exemplo, aqui, alguém falou da saúde mental. Principais problemas de saúde dos idosos. A gente tem que saber quais são os principais problemas de saúde dos idosos que aparecem.
normalmente, né, tem a questão neurológica, a questão psiquiátrica. Por quê? Idoso, eu sei, porque eu, inclusive, estou vivendo isso, né, com meu pai e tudo. Idoso tem as questões neurológicas, tem as questões psiquiátricas, alteram toda a rotina familiar. Então, assim, aí entra aquela questão do cuidado, né, de quem que vai ser o maior cuidador, a referência do cuidado na casa, a falta de paciência, a negligência, os casos de violência. Então, assim, a gente tem que entender que momento que é esse que esse idoso está passando, quais são os principais problemas de saúde dele, tá? Saúde mental. Saúde mental, gente, é uma atuação importantíssima do assistente social. No Centro de Saúde de Belo Horizonte, as assistentes sociais normalmente estão vinculadas à equipe de saúde mental. Assistente social, psicólogo e psiquiatra. E aí, você faz uma abordagem, lógico, né, com o paciente e com a família, muitas vezes também com a família, mas a maioria das vezes a família também. Você vai identificar, né, qual que é o diagnóstico do paciente junto com o médico identifica o diagnóstico, você vai conhecer aquele diagnóstico e você vai tentar entender, diante daquele diagnóstico, o que está causando dificuldade de relacionamento, o que está causando conflito naquela casa que você pode contribuir com o seu saber. Né? Então, você vai aproximar daquela família, conhecer aquela família e vai dando as orientações. Então, saúde mental, você não vai só orientar se tem direito a BPC, passe livre, não é só isso. Né? A gente tem que contribuir nesse processo aí, do processo que eu falo, que é o processo de saúde e doença. Né? Então, a gente tem que contribuir nesse processo. Conceito ampliado de saúde, qualidade de vida, hábitos saudáveis. Isso aqui é um discurso que a gente tem que ter, discurso e prática, né? Que a gente tem que ter com os idosos o tempo todo. Eu não vou saber só se ele precisa do BPC, se ele teve um benefício negado. A gente tem que discutir com os idosos que hoje a população, gente, ela está vivendo muito. A gente tem paciente no nosso centro de saúde com 100 anos. Então, assim, hoje se a gente pegar um idoso com 60 anos, ele está na metade da vida, né? Assim, vamos pensar. Estou exagerando, mas quase. Tem que perguntar aí. Sim. Só um ponto. Essa questão sobre intergeracionais é mesmo muito importante entender por que vai ajudar a compreender as relações dentro das famílias, que será o próximo tópico da aula, correto? Bonitinho. Gracinha. É isso, assim, hoje em dia é muita coisa. Então, assim, dá para aula para meio ano inteiro, né? Olha só, então, dentro do conceito ampliado de saúde, é uma questão que a gente tem que ter ali bem firme. Porque foi tem um Deus me livre, 100 anos aqui, ó. Só o Claudinha, S-O-L. É porque eu sabia. Gente, é bonitinho demais. Minha irmã tá de parabéns, gente. Ela me acompanha até nas lives de assistente social, bacana. Ela tá em todas. Gente, hoje nós estamos comemorando a 20ª live. Ontem não conta, porque foi uma live leve lá de aniversário. Hoje é a nossa 20ª live, tá? 20 lives desde março que a gente tá fazendo. Vamos aproveitar? Vamos fazer o seguinte? Que tem até uma pergunta aqui, que né, uma pergunta que pergunta, em quais áreas o assistente social pode trabalhar. Vou falar. Só que tem uma questão, a gente está chegando agora ao limite da live já. Já? Já, 7h30, a gente começou, são 8h10. Então, a sugestão é a gente já trocar de live. Nossa, gente, não saiam. A gente vai dar baixa, encerrar e começar de novo, para não perder, tá? Então, gente, o que a gente faz? A gente só encerra essa live aqui agora, tá? Vai fechar aqui essa live. Isso, é só você esperar no máximo um minutinho, já vai aparecer a live de novo lá no Instagram. Aí é só a gente entrar novamente, pra gente renovar. Vai aparecer lá ao vivo de novo, aí vocês entram de novo. Tá bom? É questão de 1 minuto, beleza? Você vai salvar outro, né? Não, eu vou salvar automaticamente. Então, vou encerrar essa aqui. Não, salvar aquela print da tela. Então, só daqui e a gente volta e responde em quais áreas podem atuar, fechou? A gente não pode esquecer dessa pergunta e ela vai ser apagada agora. Beleza? Volta aí.